Bom dia, terceiro A, terceiro B, terceiro C, os professores, alunos, alunas. Quero dar boas-vindas para o Glauco, nosso convidado de hoje. Glauco, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por aceitar sempre, né, de coração aberto, os nossos convites. Glauco, vou te explicar um pouquinho o que é o Trilhas para a gente poder começar, tá? A gente sempre, aqui na escola, tinha os encontros de... Ainda temos o painel de profissões, mesmo online, mas esse bate-papo com os profissionais sempre foi muito importante e valoroso para a gente. Com a pandemia, a gente iniciou esse trabalho do Trilhas, que é trazendo um convidado para contar a sua história de vida. Então, é claro que a gente quer saber muito sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, mas é que a gente quer saber sobre o Glauco. Como foi fazer as escolhas, como foi tua vida na escola. Então, é assim que a gente começa o Trilhas, fazendo uma viagem no tempo e voltando lá para os bancos da escola. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho do Glauco aluno, quando você estava no final do Fundo 2, comecinho do médio, quando você começou a pensar nas coisas do mundo adulto. Bom dia, Yolanda, bom dia a todos os alunos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer imenso estar junto com vocês. Eu falo que pode me convocar a qualquer momento. Eu tenho uma verdadeira paixão pela escola. Eu saí daí em 93, mas faz muito parte de quem eu sou. E eu até não conseguiria iniciar dizendo só do Glauco do ensino médio, porque o Glauco do ensino médio é fruto do Glauco que passou 9 anos do ensino fundamental no São José, né? E acho que foi ali, aí, né, mais especificamente, o ponto principal da minha formação, né? E especialmente a formação humana, a formação humana, de poder olhar para o outro e aí como um igual. Uma coisa que eu vejo hoje muita dificuldade em todas as esferas públicas, especialmente no mundo atual. Mas aí passando, como a gente não tem tanto tempo para desenvolver tanto esses pedaços, passando no ensino médio, eu era um estudante regular, tinha uma cultura equivocada, que eu acho que hoje que é bem do brasileiro, às vezes assim, quanto que eu preciso para passar, né? Então, eu preciso de nota, eu preciso de 7, 8, tirei isso, é o suficiente. Então, eu estudava baseado numa média, não baseado em aprender e num conhecimento para mim. Claro que eu gostava do conhecimento, mas a minha barra era passar de ano. Essa foi a minha preparação até chegar no terceiro ano. E no terceiro ano, para o processo de escolha de profissão, eu nunca tive nada assim antes, aqueles assim que, olha, desde os 10 anos fala que vai ser aquilo. Não, eu cheguei no terceiro ano ali não sabendo mesmo para onde ir, né? Sabia olhar coisas que eu gostava, como jogar basquete, né? E habilidades que eu via que eu tinha, como na área de humanas, né? E via que eu não gostava muito da área de exatas e gostava mais ou menos de biológicas. Aí eu achei importante, né? Minha mãe, na verdade, me levou para fazer um teste vocacional. Então, isso foi para mim bastante importante para eu poder entender o que era o que eu tinha habilidade e o que eu gostava, né? Que assim, olha, você gostar de jogar basquete não quer dizer que você precisa ser um profissional de basquete, e sim que você pode se divertir sempre daquela forma. Para mim, sempre não foi um momento tão pesado, acho, a escolha, até porque eu não me preparei para isso, como aquela coisa que nós temos muito, né? Olha, entrou no terceiro ano, você precisa entrar imediatamente, senão parece que sua vida vai acabar. Se você fizer um ano de cursinho, você vai perder um ano da sua vida.
eu hoje, olhando para trás, não vejo isso como algo verdadeiro. Vejo que, assim, é claro, você não vai jogar fora um ano à toa, mas conheço algumas pessoas que, olha, começaram um curso, não se afeiçoaram, foram fazer outro depois, né? Não porque não ligavam, mas porque não era exatamente aquilo. Em outros países europeus, americanos, é comum terminar o ensino médio e sair pelo mundo para fazer uma viagem, um ano, dois, para depois fazer faculdade. Ou seja, você ainda está em um processo de formação e que não é ingressar numa faculdade que vai garantir para você que você vai ser feliz, que você vai ter emprego, que você vai estar onde você quer estar. Mas, veja, essa é a visão do Glauco hoje. O Glauco lá de trás, ele estava assim, olha, eu estudei aqui para passar de ano, né? Vi que aí o direito se encaixava bem nas minhas ideias do que eu gostava, e eu gostava, até não tinha uma visão exata do que é o direito hoje, mas eu gostava muito de filme de julgamento, aquela coisa do debate oral, né? Do americano, inclusive, que nem é tão semelhante ao nosso sistema brasileiro. Mas com base naquilo eu via que eu gostava e me via ali, né? Acho que é importante. Você precisa se ver fazendo alguma coisa, não só ver alguma coisa num pedestal, né? E eu me via fazendo aquilo, e aí eu fui fazer direito, mas assim, prestei a Direito São Bernardo, fui aprovado, mas assim, para você ter uma ideia, como eu não tinha nenhuma esperança de passar, porque eu não tinha me preparado, eu já tinha ido no cursinho, feito concurso de bolsa e feito matrícula, inclusive, né? E aí acabei passando, passei final de lista, tal. Mas mais ou menos assim, acho que esse era mais ou menos assim o que passava por mim no ensino médio. E gostava muito de esportes, né? Eu sempre gostei muito de esportes, desde do São José, né? Graças ao Moisés, especialmente, né? No saudoso professor. Ô Glauco, conta pra gente se no ensino médio, ou você já acabou de falar do Moisés, né? Mas teve algum professor que te inspirou de alguma maneira, não só para escolha especificamente em direito, mas para escolhas na vida? Teve assim, bom, olha, assim, no colégio, por exemplo, aí teve a Mércia, Uhum. que é uma pessoa assim, absolutamente inspiradora, né? Uma pessoa tinha assim, me admirava ver a dedicação dela e o carinho com os alunos. No ensino médio tem ainda até hoje o professor Marinho, de língua portuguesa, e ele tinha um costume de subir na cadeira e declamar poesias. Aquilo, e eu nunca fui fã de poesia e até então, né, no ensino médio da língua portuguesa. Mas aquilo despertava para mim, o professor transmitia a paixão dele pro aluno, né? E aqui isso é algo que tanto me contagiou que hoje, eventualmente, né, claro, eu leio poesia para minha filha como ele fazia para nós. Então, assim, sabe, algo eu recebi, foi muito bom para mim, eu quero passar para ela, né? Então, assim, a língua portuguesa ali foi algo que me marcou e que hoje é o meu principal instrumento de trabalho. Uhum. É bem importante a gente marcar algumas pessoas, né? Porque a gente é muito fruto do nosso contexto, das pessoas com quem a gente se relaciona, e é importante estar disponível também para ser inspirado. Aí Glauco entra na faculdade, na universidade, vai fazer direito. Como que foi o seu primeiro ano acadêmico numa universidade? É um mundo completamente novo, né? Porque você vem de do ensino médio, onde nós somos como
passarinhos na gaiola, em que o professor, o pai e a mãe vão lá e te dão o alpiste, por assim dizer, né? Olha, tá aqui o seu caderno, tá aqui, olha, você fez, ó, saiu a nota, você mostra e tal. A partir dali, é aquele grau de independência que todo mundo almeja, né? Quando tá assim, eu já sou grande o suficiente, eu sou dono do meu nariz e tal. E ali, só que ali na faculdade, é assim, olha, se você fizer, se você não fizer a prova, se você foi, você perguntou, mas cada um cuida do seu ensino. E isso é um certo choque, assim, né? O professor não vai verificar assim, olha, os alunos não estão bem nessa matéria, então acho que semana que vem eu vou fazer uma revisão nesse ponto. Ele deu a matéria dele e tudo bem. Mas todo mundo tirou um, dois, problema do aluno, entendeu? Então, isso para mim foi um baque. Ainda que eu fosse aquele aluno que estivesse só na média, outra, facilidade imensa, né? Eu fiz a faculdade no período da manhã e não trabalhava no período da tarde no primeiro ano. Então, todas as condições ideais para você poder estudar, né? Isso é um privilégio hoje, e eu falo porque eu sou professor de direito e dou aula no noturno. Então, assim, eu dou aula, por exemplo, para policiais militares que fazem turno de 36 horas e chegam imediatamente para a aula ali. Então, é realmente que as condições são muito mais complexas. Então, eu tinha tudo direitinho, assistia a aula, anotava, pegava os livros que são tanto quanto assustadores de direito, né? Dá para ver aqui, né? Isso aqui é uma matéria, por exemplo, né? Que é a matéria que eu leciono. E aí apareciam notas muito baixas. Então, assim, você assustava. E a nota muito baixa, em que eu estudei muito, em que eu assisti todas as aulas, anotei tudo, grifei o livro, tal, mas eu vi assim, eu precisava mudar uma chave, porque a forma e a quantidade que eu estudava no ensino médio não era mais suficiente. A exigência ali era outra. Então, eu tinha que começar a entender que o jogo tinha mudado ali. Né? Então, esse foi uma coisa diferente. Claro que, assim, é muito bom, você tem contato com os alunos mais velhos, com os profissionais. Eu gostava, falei do esporte, eu gostava de ir para os jogos jurídicos, né? Aí eu jogava basquete nos jogos, palestras, quando vem profissionais de fora, então eu podia aproveitar. As faculdades sempre oferecem atividades extras, né? Então isso sempre é muito bom. Hoje você tem grupos de estudo. Não temos hoje a facilidade de acesso à informação, quer dizer, hoje nós temos a facilidade de acesso à informação que antes não se tinha, então, pesquisa era só lá, sentar na biblioteca, procurar livro, ficar entendendo as fichinhas, correndo, né, para achar. Hoje, né, eu achei, por exemplo, eu acho que é muito mais fácil hoje, em termos de encontrar material, foi para eu fazer o meu doutorado, né, que eu entro na biblioteca do Louvre, se eu quiser em segundos aqui, do que ter que ir fisicamente procurar livros, né? Mas, assim, foi um ano muito bom. No final do ano, assim, o primeiro semestre, ele demandou alguns ajustes, assim, entendeu? Eu tive que cair numa realidade que a coisa tinha mudado. Mas no final do ano foi bem bacana, assim, né? As festas da faculdade eram bacanas, né? Você está num momento em que você está feliz, que você passou por um novo degrau, as exigências realmente são outras, mas você tem até uma ânsia, normalmente, de trabalhar com matérias mais técnicas e que você ainda não tem também. E acho que isso é em todo o curso, né? Então, alguém passou em medicina, eu quero, né, pegar gente aqui, não, calma, você vai estudar ética, você vai estudar anatomia, tal, né? E a gente, nós também no direito. Então, não, eu quero processo, eu quero pôr gravata para. Não, você vai estudar sociologia, filosofia, né? É isso. O Glauco, e aí no segundo ano você já começou a estagiar ou o estágio demorou um pouquinho mais na tua vida? O estágio demorou um pouquinho mais, porque aí eu comecei na verdade, eu já dava, eu trabalhava nessa época, eu comecei a dar aula de inglês
uma vez por semana só. Então, eu até achei que foi muito bacana, porque não atrapalhava a minha rotina de estudos, né? Comecei, como o São José está sempre na minha história, junto com a Fernanda, ex-professora do colégio, que está no Cristo Rei agora, né? Em São Paulo. Inclusive, também ela me chama de vez em quando para conversar com os alunos lá. Então, comecei a dar aula e ali ainda não comecei estágio, alguns já começam, mas acho que para mim também foi bom essa experiência de trabalhar concomitante com a faculdade, mas num período limitado que não atrapalhasse o meu estudo. Esse é um ponto que muitos dos senhores vão ser colocados. Tá, eu tenho a opção de ganhar mais num estágio, de repente, que é o dia inteiro, e aí eu vou mudar para a noite. Aí você vai precisar colocar na balança, né? Eu preciso fazer isso? Porque se você precisa, às vezes não tem o que se discutir, né? Agora, eu não preciso, eu teria condição de repente, fazer só um estágio meio período e continuar de manhã. Quem tivesse essa opção, eu acho que ela é mais favorável, você vai conseguir dormir mais cedo, vai chegar melhor para as aulas, ter tempo para estudar, né, que é importante. Mais para frente, vai chegar esse estágio onde você vai ter que trabalhar muito, vai ficar super cansado, mas se você pode prorrogar um pouquinho, e aí eu consegui fazer isso. Então, eu fiquei Aí aumentei minhas aulas de inglês, né, no período da tarde, mas foi assim até o segundo e o terceiro ano. No quarto ano eu comecei o estágio. E aí eu fazia estágio no escritório modelo da Faculdade de Direito, que atende as pessoas carentes, né? Também foi uma experiência muito, muito bacana, né? E aí ainda em estágio, aí no quinto ano eu fui fazer estágio eu gostava muito, sempre como eu gostava do inglês, eu queria trabalhar na área de direito internacional. Até eu achava que eu queria ser um advogado da área internacional. E fui trabalhar nessa área. Ali eu já arranjei um estágio só em São Paulo, porque a gente não tinha área internacional desenvolvida aqui no ABC. E aí eu precisei fazer isso, trabalhar, fazer o estágio o dia inteiro e estudar no período noturno. Teve um custo para o meu estudo, naturalmente, mas eu pude trabalhar na área. E o que foi importante, porque aí o estágio naquela área me mostrou que não era o que eu queria para o resto da vida, para continuar trabalhando. Aí eu dei um passo atrás, o que também é importante você saber, olha, não tem nada de errado, né? Dei um passo atrás, vim trabalhar aqui no ABC, voltei para o período da manhã até para fazer os últimos 6 meses 4 meses com a minha turma. Fui trabalhar no escritório do Dr. Fábio Picarelli, aqui em Santo André, na área trabalhista. O Glauco, você fala uma coisa super importante, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma dimensão, a gente tem o nosso imaginário do que vai ser aquele curso, da área que a gente quer seguir, né? E na medida que você vai estudando, vai conhecendo os professores, vai em algumas universidades tem iniciação científica, outras são só os grupos de estudo, é experimentando que a gente vai saber se é aquele caminho mesmo que a gente vai seguir. Então, não adianta chegar muito inflexível achando que vai ser assim, né? Porque na medida que você vai vivendo, é que aquilo vai se mostrando para você. Então, eu acho bem legal você dizer isso, que quando você entrou, você tinha essa expectativa de alguma coisa do direito internacional, foi pagar para ver, pagou o ingresso, começou e aí percebeu que não era bem aquilo, deu um passo para trás. Então, essa flexibilidade vai dizer muito de como a gente vai construir a nossa trajetória na universidade. E eu quero muito chamar a atenção deles para isso, né? A gente chega às vezes com uma ideia muito certa e a vida vem e mostra que não, né? Exatamente. E outra coisa, eu acho que assim, tanto você tem essa adaptação, assim, olha, em relação a essas questões externas, como em relação a você. Porque, por exemplo, eu entrei no curso falando assim, direito é algo que você vai ficar debatendo oralmente com todo mundo. E sendo que isso, eu diria que hoje, assim, é 5%, 95% é escrito. E aí eu me vi num grande problema, que era o seguinte, eu não era fã de leitura. Eu entrei na faculdade de Direito,
sem gostar de ler. Por quê? Porque como eu me baseava na média, né, eu fazia o que era necessário. Eu fazia uma coisa que hoje, assim, eu falo, como que eu fazia aquilo? Tinha que ler os livros, eu lia aqueles resuminhos de livros, sabe? Que hoje deve ser alguém pegar na internet, né? Tenho certeza que os nossos alunos aqui, nenhum deles faz. Tenho certeza que não tem ninguém rindo lá na sala, a professora Adriana depois me disse, né? Não tem ninguém rindo, que é pegar assim, vai ter do livro tal, lá, senhora, vou lá, acho um resuminho, tal, alguma coisinha eu vou conseguir fazer na prova. Eu fazia isso, né, me achava super esperto, né, olha, que legal, né, consegui tirar uma notinha lá, passei e tal, só que deixava de desenvolver a, a leitura, a língua portuguesa, e hoje, que não tem tempo, eu fico passando querendo ler livros que eu pulei numa época em que eu podia ler. E isso na faculdade também, para mim, foi muito importante, porque eu me via diante de uma quantidade grande de leitura e eu não tinha desenvolvido tanto essa habilidade. Uhum. Aí eu tive que me moldar para isso. Aí é aquela coisa, e aí eu trago sempre o esporte. O professor de educação física não chega no primeiro dia de aula e fala, hoje nós vamos correr 10 quilômetros, todo mundo. Não. Ele vai iniciar, falar, hoje nós vamos dar uma volta, na próxima nós vamos dar duas, nós vamos alongar, nós vamos comer melhor, tal. E lá no final do ano, no último bimestre, talvez a gente esteja correndo 5, 10 quilômetros. E aí eu fui fazendo isso, né? Então, o que antes, assim, nitidamente, eu começava a ler uma matéria, eu lia, por exemplo, uma página e meia, duas, e aí eu não sei vocês, às vezes o pensamento já começa a ir para outro lugar. Aí eu já começo a pensar, o que eu vou comer, qual série da Netflix, não sei o que lá. Aí perdia, tinha passado uma página, aí eu tinha que voltar até onde eu tinha uma lembrança do que eu tava lendo. E aí eu fui desenvolvendo isso. Entendeu? Agora, hoje, por exemplo, e depois também com mestrado e doutorado, tal, né? Ou seja, muito desenvolvimento de leitura, hoje eu consigo ler, assim, direto, umas 60, 80 páginas, e aí tem que dar uma parada também, tal, né? Mas, assim, técnicas de estudo também que eu fui me moldando à necessidade. Uhum. E é isso, são descobertas internas, autoconhecimento e atenção às oportunidades, né, que você tem ali durante a faculdade. Quando foi que você pensou assim, tá acabando esse curso, que vou fazer da minha vida? Olha, foi mais ou menos na metade do quinto ano que eu já tinha excluído o direito internacional. Falei, olha, o direito internacional eu não quero, mas eu começava a ter vontade de trabalhar como juiz. Simplesmente era a vontade, alguns amigos em volta falando que iam se preparar para concursos públicos também e tal, mas eu tinha uma séria desconfiança de que eu não seria capaz, porque os que falavam isso eram os mais inteligentes, e quando a gente olha para os concursos públicos, né, aquela coisa, olha, são 10 mil candidatos para 80 vagas, e aí no concurso são aprovados só 50. E eu imaginava assim, puxa, eu vou estar concorrendo com o pessoal da USP, da PUC, hoje tem da FGV e tal, que são cursos muito fortes e estatisticamente mais fortes do que o que eu fazia. Aí aconteceram duas coisas. Uma que eu conversei com um amigo meu aqui de Santo André e ele falou assim, olha, concurso público é paciência, né? Não é a estrela que está acostumada a tirar 10, é aquele que vai ter paciência para sentar e passar anos, anos estudando. E a outra foi que na Juvencar eu estava aí no colégio, era mais ou menos uma missa de ação de graças de encerramento de semestre, acho que ali final de junho, no salão ali do prédio antigo. E na hora da Eucaristia eu pedi para Deus para me iluminar, para me ajudar na escolha, porque eu tinha muitas opções. Então você pode, quando você se forma em direito, você tem um leque imenso, né? Primeiro que toda área, você pode ser advogado especialista. Aí você pode ser promotor, procurador do estado, do município, juiz, trabalhar para o governo, etc., né? Trabalhar em ONGs, com meio ambiente, enfim. E aí eu pedi para Deus me iluminar. E ele falou muito claramente no meu coração, ele disse, filho,
você pode fazer o que você quiser, mas onde você vai mais servir é na magistratura. E aí, nesse dia, virou uma chavinha para mim e falou assim: ah, agora eu sei que eu posso, né, e que é o que eu queria mesmo também. Então, ou seja, aquele medo foi se esvaindo e eu falei, então agora eu vou entrar nesse caminho. Aí eu já comecei a pensar em cursinhos preparatórios, tal, em aprimoramento de estudo, porque aí virou a chave de novo, que aí o jogo é outro ainda. Então, eu lembro que eu falei do ensino médio para a faculdade, vira uma chavinha. Da faculdade para preparação para concurso, é outra também. Né? Como é depois também para o mestrado e para o doutorado, trabalhando, etc. Né? Aí eu comecei a focar e passei 3 anos advogando, mas advogando naquela mesma ideia. Veja que de novo vem aquela questão de você balancear, olha, quanto mais tempo eu trabalho, talvez mais dinheiro eu ganhe, mas menos tempo eu tenho para estudar. E talvez quanto eu tento equilibrar isso, eu consigo continuar estudando e ao mesmo tempo ter algum trabalho, né? E eu digo que ter algum trabalho também sempre foi muito bom. Eu acho que talvez aquele assim, ah, não, olha, eu conheço pessoas que, aquela que só estuda e não fez estágio e não trabalhou, além dela ter, primeiro, dificuldades de lidar com o trabalho, de você ter chefe, de você conviver com pessoas, porque ela está acostumada a, tecnicamente, ela buscar o conhecimento. E é só ela. Só que na vida, raramente você vai poder trabalhar assim, sozinho, né? E são pessoas que às vezes vão sofrer muito. Né? Então, você poder equilibrar isso, eu acho que é sempre o ideal. Ao longo, então, já no finalzinho, Glauco, do curso de Direito, você já começou a se preparar para o concurso para ser juiz? Já, na verdade, assim, eu virei a chave na minha cabeça, assim, em agosto de 2001, que foi o ano que eu me formei, eu falei assim, ó, o ano que vem eu vou me preparar para ser juiz. Aí eu comecei já a procurar cursinho. Claro que ali o foco ainda era OAB, o trabalho de conclusão de curso, né, tal. Então, assim, eu não comecei ali a fazer cursinho ainda, mas e estudar porque ainda tinha que concluir, mas eu já sabia o caminho que eu queria ali, né? Certo. Então, assim, e isso eu acho que é bacana mesmo. Então, por exemplo, igual assim, para quem está hoje no ensino médio, é o momento de você saber agora aonde você vai trilhar. Você vai poder voltar atrás, tá? Mas assim, é um momento importante agora, porque aí você olha as faculdades, então lá eu olhava os cursinhos que eu tinha para fazer, não tinha online, então eu tinha que calcular a distância. Nós vamos em grupos de amigos, aí a gente racha a gasolina, etc. O Glauco, agora é uma curiosidade até pessoal. Eu quis fazer essa pergunta porque eles, é claro, alguns já pensam um pouco à frente, e é lógico que ao longo da faculdade mil coisas vão acontecer. Mas é importante dizer que já lá no finalzinho, se você se coloca com esse propósito, em média 3 anos, para que você consiga viver esse concurso bem sucedido. Um pouco mais para alguns, um pouco menos para outros. Podemos pensar assim. Exato. Mas aí me diz Isso. uma coisa, por favor. Tá- Hoje está um pouquinho mais, a concorrência Ah, tá. até aumentou, e aí hoje o pessoal às vezes está passando em outros concursos primeiro para depois passar na magistratura. Tá? Certo. E aí o que eu disse que é uma curiosidade, assim, um jovem juiz, imaginando que você é recém-formado, você tinha mais ou menos 25, 26, quanto você tinha mais ou menos quando você Quando eu começou? fui, quando eu fui aprovado, eu fiz o exame oral, que era o último, eu tinha 25, tomei posse com 26. Olha isso, imaginei mais ou menos assim. E aí vem agora a curiosidade. Primeira vez que você se coloca ali, como juiz, a primeira audiência, eu imagino que você lembre disso Lembro, sempre. lembro. Quem que vem primeiro? O Glauco Pessoa? Ou tudo se mistura? E aí eu quero que você volte um pouquinho nessa questão de valores sólidos, sabe? Olha, assim,
eu diria até que até antes da audiência, assim, acho que a aprovação no concurso, o dia do resultado, é um dia dos mais marcantes da minha vida, e eu me emociono de lembrar, assim, porque eu fui até lá no momento em que é proclamado o resultado. E o concurso, para vocês terem uma ideia, ele demora, às vezes, assim, de 6 a 8 meses, entre primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase. Então, é algo assim, onde você, às vezes, está lá para passar, e se você é reprovado, você tem que começar tudo de novo. Começar tudo de novo é esperar abrir um novo concurso, que pode demorar uns 2 anos, e trilhar tudo novamente, né? E eu fui lá no dia, e algumas pessoas não vão falar assim, eu não quero ir lá e ver que eu não passei, ver aquelas pessoas assim, eu falo que aí você tem dois grupos que saem da sala naquele momento. Aqueles que parece que estão no carnaval de alegria, né, da aprovação, e aqueles que parece que estão saindo de um funeral, porque realmente é muito doído, né, você não passar quando você está tão perto. E eu lembro que, por exemplo, no meu concurso foram 76 aprovados, né, lá na sala devia ter umas 100 e alguma coisa, porque as pessoas que, mesmo sem reprovado, que foram ver. Quando falou o meu nome, e eu lembro, fui o 28º colocado, parece que eu não ouvia mais nenhum depois. Sabe aquela cena de filme onde mostra, às vezes, alguém na Times Square e aquele silêncio absoluto, assim, ele só olhando, assim, mudo. E depois eu sei que eu comecei a ligar para as pessoas para agradecer, para falar, e eu fui o último a ir embora naquele dia, sabe? Eu vi a sala se esvaziando e eu lá, e assim, é realmente aí um combo de você olhar para trás, entendeu? E ver tanto. A construção de você ter uma aprovação num concurso público ou numa faculdade, ela é fruto de muita coisa e de muita gente, né? Então, assim, eu via nitidamente ali o esforço do meu pai, da minha mãe, dos meus professores, o meu esforço também, e ali um momento realmente de muita alegria, né? E, e aí depois, quando você chegar a trabalhar efetivamente, também é delicioso, né? A gente tinha o que a gente chama de escolinha da magistratura, que é um período onde vocês ficam aprendendo a ser juiz, que você sabe a técnica, mas você precisa aprender né, a lidar com o jogo real, com a vida real. E a gente passa 4 meses juntos, aprendendo e tal. Então, também é um período muito bom, porque são todo mundo, né, nesse grau de felicidade e tal. E, e, e você tem, e claro, as situações vão se colocando e que são muito pesadas também. Então, toda essa felicidade, num dia ela se transforma em eu tenho que ouvir uma criança que foi abusada sexualmente. Eu tenho que analisar um caso de homicídio, um caso de um pai que não tem dinheiro para pagar pensão para o filho e quer ver o filho. Então, e aí você precisa buscar também apoio, porque uma dificuldade que eu tinha era 26 anos, solteiro, eu tinha que decidir casos de família. Eu não sabia, hoje eu sei o que é ser pai, o que é você querer estar o tempo inteiro com a sua filha. E antes eu entendia, bom, então tá, né? É a praxe o pai ver a cada 15 dias e achava isso como normal, porque eu via isso nas outras decisões. Hoje eu falo, oi, eu ver minha filha a cada 15 dias, não tem como, né? Se fosse, né, se eu viesse a me divorciar, por exemplo. Então, a experiência de vida também vai te conduzindo a ver algumas questões de forma diferente, em paralelo ao direito. E aí a vida foi se desenrolando. Você começa a trabalhar, né? Essas oportunidades aparecem, você vai estudar, vai fazer o mestrado. De novo, outra chavinha, Glauco? Como que foi isso? De Porque a novo, outra escolha, chavinha. porque a escolha desses temas, e depois também já queria que você pegasse, já puxasse o gancho
na sua vida como escritor, né? Nos livros que você escreveu. Tá. Aí nós tivemos mais um passinho para trás também, porque eu sou aprovado, aí eu viro substituto em Santos, né? Então passo a morar em Santos, morar na praia, que foi uma experiência também maravilhosa, se acordar, assim, corria na praia, tá. E lá tinha um mestrado, e eu comecei a fazer lá. E aí surge a oportunidade para eu me promover para o interior, né? Para a cidade de Aguaí, eu morava em São João da Boa Vista. E aquele foi um impeditivo para o mestrado. Então eu tinha que escolher, ou eu me promovia, ou eu fazia o mestrado, porque não tinha online naquela época. Hoje daria para ter continuado, né? E aí eu tive que interromper a vontade de fazer o mestrado para me promover para o interior. Quando eu volto para o ABC, porque aí eu venho trabalhar em Ribeirão Pires e volto a morar em Santo André. Aí surge a oportunidade de fazer o mestrado no Mackenzie, e aí é outra chavinha realmente, porque o nível, a profundidade do estudo é totalmente diferente. A quantidade de leituras, e ali eu senti muita falta de tempo para fazer um trabalho melhor. Então, volta naquilo de você equilibrar o tempo, né? E eu vi isso mais ainda depois no doutorado, porque aí você já está com família, eu já estava com filho, não, ainda não tinha filha, né? A filha ainda, mas eu já estava com família, trabalhando bastante, e aí o tempo que tinha para estudar já era limitado e tinha muita coisa. Então o professor chegava assim, olha, tem 5 textos, 2 em inglês para ler para a semana que vem. E tem gente que só estuda, né, acadêmico mesmo. Então aí ele naturalmente vai conseguir fazer um trabalho melhor. E aí, a minha vontade de estudar sobre a corrupção, né? Porque exatamente eu via como um problema muito sério no Brasil, isso lá em, acho que 2012, mais ou menos, e que persiste naturalmente, né? E aí, aí a defesa da dissertação virou um livro sobre corrupção, e que eu fiquei extremamente honrado de ter a Yolanda no lançamento, representando o colégio. Foi realmente, assim, foi muito, muito agradável, muito gostoso, né? E, e aí, se me permite, já indo para o doutorado, porque eles se ligam, né? Porque eu fui fazer o mestrado porque eu queria dar aula em faculdade, porque o Glauco que dava aula de inglês gostava muito dessa coisa do aluno, o prazer de ensinar, e aí acho que os professores que estão vendo, assim, é um negócio que é impagável, né? Com todas as dificuldades que se tem, especialmente hoje em dia, assim, quando você transmitir o conhecimento é algo que é uma oxitocina incrível, assim, né? E aí eu queria fazer isso no direito, e eu precisava do mestrado. Então, o mestrado vem mais como um meio para eu virar professor do que uma vontade de pesquisar. Já o doutorado, não. Já o doutorado, assim, eu tinha sido picado pelo bichinho é legal pesquisar, e a minha orientadora me convidou, falou, ela gostou do meu trabalho, falou, se você quiser e se você for aprovado na USP, você faz comigo. E aí eu fui aprovado, comecei a fazer com ela e surgiu aí a oportunidade de fazer também junto com a Universidade de Salamanca, na Espanha. O que também, assim, é um outro horizonte, né? E nessa questão de tempo, eu lembro, assim, eu ia para lá nas férias, né? Então passava lá as férias estudando, mergulhava na biblioteca e ficava lá. E me chamava a atenção lá o que você tem realmente de pesquisador, com bolsas boas para estudar, porque eu via nas férias de janeiro, aí vinha lá um senhorzinho lá estudando na sala de estudo, naquelas cabininhas e tal. Final de janeiro eu ia embora, né, tal, voltava em julho. Chegava em julho,
estava sentado na mesma cabininha lá, né, lendo livros assim, sabe, quase que pergaminhos de 1700 e alguma coisa. Por quê? Porque ele tem tempo para fazer uma pesquisa de qualidade, né? Então, mas a experiência de estudar fora, para mim, foi fantástica, assim. Foi assim, você vai se permitindo abrir horizontes, e acho que isso de poder passar em diferentes instituições, né, Faculdade de Direito de São Bernardo, Mackenzie, USP, Universidade de Salamanca, e hoje eu dou aula na FADIS, a Faculdade de Santo André, são perfis diferentes, assim, você pode aprender bastante coisa com cada uma delas. Maravilha! Olha, como a gente já está chegando no final, eu vou abrir já para as perguntas e vou pedir para os professores que estão na sala nos ajudarem aí conduzindo. A gente pode usar aqui o chat para isso, ou os professores vão transmitindo as perguntas que eles tenham. E aí, Glauco, eu já vou te dizer uma coisa: algumas perguntas elas não vão acontecer agora. O que eu vou te pedir é que você, de alguma maneira, deixe um contato, um e-mail, para que eles possam te acessar, se possível, porque nesse momento é inspiração, né? Se a gente tiver um aluno que esteja te ouvindo e falando, poxa, que história legal, que história de vida, eu quero alguma coisa nesse sentido para mim, uma palavra, uma troca de e-mail pode fazer muita diferença na vida desse estudante. Então, eu quero muito que eles possam ter algum contato com você de alguma maneira. Claro. Mas vamos ver o que vai aparecer agora aí de perguntas. Eu vou pedir para os meninos e meninas que estão aí, poderem nos ajudar com isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se a gente tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O André está numa sala e o Diego está na outra, o Vinícius na outra. Então, vamos lá para ver se a gente tem alguma pergunta aí com os grupos. Você está vendo, Glauco, como é que a nossa vida está? Olha, na sala de aula, a transmissão é simultânea, quem está em casa, quem está na sala, o professor ali cuidando de tudo. E eu não sei a experiência, é que assim, são idades diferentes, né? Mas, por exemplo, para dar aula na universidade, o ensino remoto me permitiu dar um conteúdo maior do que o que eu teria dado em sala, a meu ver. Então, assim, para um aluno extremamente interessado e que consegue se focar remotamente, eu achei que a aula online na faculdade, e que vai ser uma realidade provavelmente para muitos, daí até pelas questões em que envolvem custo, é interessante, você precisa conseguir se focar, né? Tirar os outros estímulos, colocar um ambiente adequado. Bom, vocês já devem ter ouvido bastante isso daí. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Eu estou vendo as três, tem três mãozinhas aqui. Vamos, Adriana, você começa, depois a turma do Diego e depois a turma do André. Obrigada, Yolanda. Glauco, eu não sei se você consegue me ajudar, mas o que eu queria te perguntar? Eu tenho alguns alunos que pensam em fazer relações internacionais, e você falou da questão do direito internacional. Então, não sei se você conseguiria ajudar a gente um pouquinho para entender qual seria a diferença de, por exemplo, eu faço direito e vou trabalhar com direito internacional ou não, porque eu preciso de relações internacionais, porque eu acho que elas são bem afins, né? Então, como é que eles conseguem discernir se devem fazer uma coisa ou outra? Tá. Bom, assim, relações, você tem campo de trabalho, voltar no âmbito público, você pode trabalhar
para um governo, a diplomacia, né, ser um embaixador, cônsul, trabalhar nessas áreas, ou também na área privada, né, um representante de empresas. Na advocacia, você tende mais a defender, né? Assim, então, eu vejo assim, no meu lado, o que eu trabalhava na advocacia internacional? Com marcas e patentes. Então, nós pegávamos marcas brasileiras que deveriam ser registradas em outros países e fazia esse contato com outros escritórios. E, da mesma forma, marcas de outros países que vinham ser registradas aqui, fazíamos o registro aqui no INPI, né? Eu acho que eu vou ficar devendo um pouquinho, que o ideal seria um profissional de relações internacionais, conversar um pouco com vocês, que eu não conheço tanto a área, né? O que me frustrou no direito internacional talvez seja exatamente isso, que a área era um pouco mais limitada aos contatos com outros países, o que era legal em si, mas me pareceu muito restrito, né, por um tempo. Acho que aí um profissional vou ficar devendo um pouquinho dessa, tá bom? Não, mas já ajudou muito. Obrigada, viu, Glauco? Vamos lá, então, a turma do Diego. Bom dia a todos, bom dia Glauco, Yolanda, todo mundo que está acompanhando. Bom dia. Vou passar aqui para o Ricardo, que vai fazer uma pergunta. Opa, bom dia, Glauco. Aqui é o Ricardo. Eu só queria perguntar um pouco, porque a minha sala tem várias pessoas que jogam basquete também. E eu queria perguntar sobre, como você falou do basquete, se você conseguiu uma bolsa de estudos com basquete, ou tinha um time de basquete que você poderia ter ingressado na faculdade, porque esse também é o meu interesse, de procurar alguma faculdade que tenha a possibilidade de bolsa de basquete, que possa ajudar financeiramente, né? Bem observado, Ricardo, né? Isso, Ricardo, exatamente. Beleza. Bom dia, Ricardo. Então, o meu nível de basquete não chegava nem para bolsa, entendeu? Então, mas assim, claro que você tem hoje faculdades, normalmente as faculdades privadas, aqui no Brasil nós não temos isso de faculdades públicas igual nós temos nos Estados Unidos, né? Estados Unidos nós temos esses brasileiros que conseguem bolsas em universidades lá, mas você tem que ser muito bom. Então, por exemplo, o que eu vejo são dos nadadores, que normalmente conseguem em faculdades fora, tal. Agora, aqui, faculdades como Mackenzie, por exemplo, eu sei que dão bolsas para atletas, né? Aí eles precisam analisar mais ou menos o seu currículo, o que você já ganhou ou não. Mas me permita falar rapidinho de uma experiência minha exatamente por causa do basquete. O basquete na minha vida, ele foi muito presente num período, por exemplo, de 7 a 10 anos. Eu fazia escolinha na saudosa Pirelli, aí perto do clube, da escola e do clube, né? Tal. E aí eu parei. E nessa parada, realmente, assim, eu deixei de me desenvolver e fui querer voltar a fazer, tipo, com 14, 15 anos. Parei, assim, de treinar com uma equipe. Eu treinava no colégio, né, nas aulas do Moisés, e jogava no clube com os amigos, mas não treinava efetivamente. E aí foi uma experiência de vida fantástica, que eu lembro que abriu uma peneira para entrar no clube do Santo André, né, da APABA Basquete, que certamente deve ter alguém aí da escola que joga lá. Só que com 15 anos, você entrar quando você não treinava mais dos 10 aos 15, exceto no clube, assim, era algo extremamente difícil. E eu lembro que eu me dediquei, assim, sabe, eu ia pro clube todo dia, e ficava treinando lá sozinho, treinando. E eu fui aprovado na peneira. Curiosamente não, né? Assim, só que eu fui aprovado e assim, entre os aprovados, né, já tinha bastante gente, tal, acho que devia ter uns, sei lá, uns 60 e aprovaram uns 4, né, 5. Só que entre os aprovados eu era realmente o mais fraco ali. Aí eu passei o ano treinando com o time, mas eu não cheguei nem a ser federado e nem fazer um jogo oficial. O que talvez para muitos poderia falar assim, nossa, mas que experiência frustrante, você se matou, entrou no... Mas curiosamente, para mim, foi uma experiência de vida fantástica. Porque, eu tinha todas as condições desfavoráveis para mim naquele momento, aí eu me dediquei e vi que eu consegui
chegar. E pude estar com eles, eu ia aos jogos, sabe? Eu pude sentir como era aquela vida. E pude ver que realmente não era para mim. Papai, E pude ver... mágica, papai. Eu apertei o bloco de giz e apareceu o desenho. E já apareceu o desenho, tá vendo? Ó, só uma coisa, fala só uma coisa. O que você fala para os meus alunos? Você vai falar hoje para os aluninhos aqui do São José? Estuda. Bastante, né? Bastante, bem bastante. Então tá bom. Papai, Eu já vou lá. tem um poste de mágica. Tá bom, eu já vou ver a mágica lá. Você tem que me acreditar que mais Eu acredito, vezes. meu amor. Então, essa da experiência eu achei que era legal dar um toque para vocês, porque assim, muitas vezes o caminho é mais importante do que o local de chegada. E para mim, o caminho foi extremamente importante para ver assim, olha, você é capaz e você pode chegar até lá. Daqui para frente não é para você. Você tinha que ter começado lá atrás e tá tudo bem. É isso mesmo, é exatamente isso. Eu acho que a gente quer muito, a gente se preocupa muito com o resultado final e deixa de viver o processo, e é o processo que te ensina, né? André, agora a sua turma, porque a gente já está 5, 6 minutinhos já, a gente faz essa pergunta da turma do André e já vai para as considerações finais, tá? Primeiramente, bom dia, né, Glauco? Adorei a sua fala. Yolanda, na verdade, Obrigado. até eu tenho uma pergunta para fazer, tem duas aqui da turma, mas o adiantado da hora é muito complicado. Vieram duas perguntas da turma. A primeira é se, de certa forma, a carreira no direito pode auxiliar no ingresso da carreira diplomática, né, no ingresso, por exemplo, no Rio Branco, né, para a carreira diplomática. A segunda é se, entre a qualidade apresentada no curso de Direito do Mackenzie e da Direito São Bernardo, se há uma disparidade muito grande, se uma é muito melhor do que a outra. E outra é algo que eu li há pouco tempo, acho que era até daquele... acho que dentro do site da OAB, que eles têm fizeram um artigo sobre a relação da educação e do direito, né? Porque o direito ele está em absolutamente tudo, na razão de uma coisa ser e de não ser, o jeito do por que funciona ou não, por que a gente paga imposto, o que é liberdade de expressão, não é? Para que serve um deputado, um governador? O direito ele está envolto em tudo e em todos os lugares. E há cada vez mais propostas que são apresentadas de se há uma necessidade, na minha opinião e de muitas pessoas do direito, ele entrar dentro da escola, não exatamente como uma disciplina, mas como uma base educacional que ajude as pessoas a realmente conhecerem os seus efetivos direitos como cidadãos, né? E o direito, como essa ferramenta, como esse instrumento, ele pode auxiliar dentro dessa tarefa. Mas é muito complicado de como a gente pode sistematizar algo que muitas vezes o direito parece como algo distante, né, da maior parte da população. Acho que foi daquela comissão OAB vai à escola, que eles têm alguns textos que produzem nesse sentido. Eu li e achei bem interessante como ele problematiza essas questões. Então, são esses 3 pontos aí para que você possa trabalhar. Muito obrigado, Gal. Imagina, André, absolutamente, estou pleno de acordo com a sua observação. Bom, é só a gente olhar para trás, aí assim, é obrigatório tomar vacina? É justo, é legítimo as pessoas andar na rua, andar de máscara ou sem máscara, vedar acesso a locais. Então, assim, o direito está em todo momento. A hora que hoje, assim, olha, Yolanda comprou o óculos dela, ela é uma consumidora, ela tem direitos, ela tem deveres. O colégio tem direitos, tem deveres. Todas as relações humanas são permeadas pelo direito. E eu acho que, sim, André, acho que é indispensável que nós começássemos a estudar, não o direito, mas a cidadania especificamente no ensino médio. Eu fiz uma proposta até para uma professora, né, e até estendo para o colégio, quando quiserem, eu poderia até montar alguns amigos para falar assim, pílulas sobre cidadania. Então, um fala sobre, olha...
o que é sistema eleitoral, o que é executivo, tal. São coisas que às vezes vocês até estudam em aula de história, mas assim, vista por profissional do direito, entendendo mais os problemas do dia a dia, como nos afetam. Então, eu acho que isso, assim, estou de pleno acordo, isso eu acho que é fantástico, tinha que estar realmente nas escolas. O brasileiro sofre muito porque ele não tem ideia dos direitos que possui, e do que é a Constituição, da importância de uma Constituição. A outra, Direito de São Bernardo e Mackenzie se equivalem tranquilamente, tá? Digo até em relação à aprovação no meu concurso, o número de aprovados da Direito de São Bernardo e do Mackenzie se equivalem, tá? Acho que podem ficar tranquilamente, quem quiser ir até Santa Cecília, ou quem quiser ficar no Jardim do Mar, tá bem escolhido. A primeira só eu esqueci, desculpe, André. Se a carreira, né, dentro do direito pode auxiliar no ingresso da carreira diplomática, né, no acesso ao Rio Branco. Eu, salvo engano, você, para prestar o Rio Branco, eu posso estar equivocado, mas você tem que ter ou relações internacionais ou direito. Então, eu acho que relações internacionais é mais a linha para quem quer Instituto Rio Branco. Acho que você pode até ser aprovado, mas assim, você vai ter mais dificuldades para talvez para se preparar. Mas aí também, falo de novo, acho que é melhor conversar com um profissional de relações internacionais. Certo, André? Certíssimo. Ótimo. Glauco, então eu já vou para o final. Quero muito te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por ser tão inspirador, mas principalmente pela história que você vem construindo e pela pessoa que você é. Você é um ex-aluno do colégio, é uma pessoa que sempre esteve disponível para os seus amigos, né? Quantos amigos que você construiu nessa escola, em outras, e você sempre foi um cara que incluiu, sempre um cara que trouxe para perto, um cara que nunca se contentou em ser feliz sozinho, sempre quis que o grupo também tivesse bem. Eu acho que isso é uma marca que a gente valoriza muito, o quanto a gente pode fazer pelos outros, e isso sempre foi muito forte em você. Todas as irmãs que já passaram por aqui têm uma história para contar sobre uma ajuda que você deu, uma palavra que você deu, um momento que você teve presente. Então, a gente quer muito te agradecer, dizer que a gente tem muito orgulho de você ter sido nosso aluno e da história que você constrói na cidade, né, como juiz, os seus valores, os seus princípios. Eu sou super te sigo, porque eu gosto de saber o que você está lendo, quem você está ouvindo, porque eu sei que são referências maravilhosas. Então, te agradeço muito, espero que Deus continue te abençoando demais, e vou pedir só para a gente finalizar, que você deixe uma mensagem para esses nossos queridos que estão prestando vestibular agora, estão fechando a escola básica, num momento tão difícil no nosso país e no mundo. Eu fiquei emocionado agora, acho que vai ter até difícil agora de fazer mensagem. Eu só tenho a agradecer, assim, não vou conseguir falar muito agora, mas, assim, muito obrigado pelas palavras e por você também, Yolanda, ser tão inspiradora, por conduzir o colégio, assim, com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto carinho, né? Eu lembro de uma mensagem que a gente trocou, isso falou assim, falando sobre você, é a nossa casa, é a nossa escola, né? Então, assim, é a sua escola, né? Não é uma escola que você trabalha, é a sua escola, é a sua casa, né? Então, muito obrigado, estou sempre à disposição. Para mim, um dos maiores orgulhos da minha vida é ter estudado no ESE São José, e eu sou eternamente grato. Para os alunos, a palavra que eu teria para dar é: acreditem em vocês, tenham calma, não desperdicem o tempo, mas ao mesmo tempo não achem que é a decisão da sua vida e que se você não passar naquilo que você quer, na universidade que você quer agora, isso é extremamente problemático, mas comecem a, como a gente falou aqui, curtir mais o caminho.
curtir o caminho, assim, olha, eu quero entrar na USP, tudo bem. Ah, será que não vai dar agora? Tudo bem, mas eu vou trilhar o caminho, então, e sei que o caminho que eu vou ter que trilhar é um caminho diferente, é um caminho que vai exigir mais de mim. Então, e acima de tudo, sejam felizes. Acima de tudo, sejam felizes. Conheço médicos infelizes que ganham rios de dinheiros e que pensam em suicídio, porque não escolheram o que gostavam, escolheram com base naquilo que o pai e a mãe queriam. Foram aprovados porque eram inteligentes, mas não vivem felizes. E acima de tudo, você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz, tem que pensar no seu sustento, mas sem estar em um local onde você seja feliz, nada vale a pena. Tá? Muito obrigado. Mais uma vez, estou à disposição. O meu e-mail é glaucoleite@hotmail.com. Tá? Para quem podem mandar. Só assim, se eu não responder imediatamente, é porque o trabalho está pegando aqui. Mas depois eu prometo que eu respondo com calma. Tá? Obrigada, Glauco. Beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Glauco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.